Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão número 112 do Enem 2021, reaplicação, caderno amarelo. É uma questão de física sobre calorimetria. Então bora para o enunciado. Alguns recipientes de cozinha apresentam condutividade térmica apropriada para acondicionar e servir alimentos. Assim, os alimentos acondicionados podem manter a temperatura após o preparo por um tempo maior. O quadro contém a condutividade térmica K de diferentes materiais utilizados na produção desses recipientes. Comando: considerando-se recipientes de mesma espessura, qual o material recomendado para manter o alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Então a gente está falando de um material em que a gente quer conservar a temperatura, a gente quer manter a temperatura do alimento por mais tempo quando colocado no recipiente desse material. E ele apresenta 5 materiais com 5 condutividades térmicas diferentes, que é representado por essa letrinha K aqui. Então pelo quadro a gente vê que o cobre tem a maior condutividade térmica, então ele é capaz de conduzir maior quantidade de calor, de energia pelo tempo, seguido do alumínio, ferro, vidro e cerâmica. Faz um certo sentido, né? Metais são melhores condutores de calor e corrente elétrica do que materiais não metálicos, por exemplo, o vidro e a cerâmica. E dentre os metais, a ordem vem do cobre, o maior condutor, alumínio, depois ferro, e o vidro e cerâmica ficando para depois. Tá, e se a gente quer manter a temperatura do alimento quando colocado no recipiente com um certo material, a gente quer que esse alimento troque o mínimo de calor possível com aquele material. Então, para o alimento manter a sua temperatura, ele tem que estar num lugar em que ele vai perder pouco calor para o material, para o recipiente onde ele está. Se eu colocar, por exemplo, algo quente, né, que tem uma temperatura elevada, em um recipiente de cobre, o que vai acontecer? O cobre tem uma altíssima condutividade térmica, então o alimento vai transferir, vai perder muito calor para o cobre, porque o cobre é capaz de absorver e transmitir esse calor. Então, quanto maior a condutividade térmica, mais calor é trocado, mais calor é perdido pelo alimento que está quente para o recipiente, que é o que a gente não quer se a gente quer manter aquela temperatura. Para você manter a temperatura do alimento, seja ele quente ou frio, você tem que colocar ele no material mais isolante térmico, no material que tem menor condutividade, que no caso seria a cerâmica. Então, se você quer manter a temperatura, você quer menor condutividade, menor perda de calor para aquele material. Logo, entre as opções de materiais possíveis para fazer esse recipiente, o ideal aqui seria a cerâmica. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Se a gente pensar assim, o material ideal para eu poder variar a temperatura, por exemplo, se eu estou querendo esfriar mais rapidamente, diminuir a temperatura mais rapidamente de algo que está quente, ou se eu estou querendo aumentar mais rapidamente a temperatura de algo que está muito frio, seja, por exemplo, para, sei lá, esfriar um leite que está muito quente ou descongelar um alimento congelado, o ideal, já que eu quero transferir o máximo de calor possível, seja do corpo para o utensílio ou do utensílio para o corpo, o ideal é utilizar materiais mais condutores. Então, se você quer descongelar alguma coisa mais rapidamente, é interessante você colocar isso num recipiente de metal, porque ele vai trocar mais calor, o recipiente de metal vai conseguir fornecer mais calor, porque ele é melhor condutor térmico, para aquele alimento que está muito frio, ou se você quer esfriar um leite ou alguma coisa que está muito quente, você idealmente também deve colocar ele num recipiente de metal, porque aí ele vai perder mais calor mais rapidamente para aquele recipiente. Nesse caso a gente quer conservar, então o ideal é colocar em algo o máximo isolante possível, que no caso é a cerâmica.